que é o tema do mês também, né? Nós estamos agradecendo aos irmãos que estão conosco na manhã de hoje. Primeiramente, nós vamos falar da turma do Ed, e terça-feira, às 19 horas, e no sábado, às 10h30, parada de reunião parada da turma. Então, a nossa página de hoje, com o título Em Torno da Profissão. Página extraída do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografia do Neto Francisco Cândido Xavier. A sua profissão é privilégio e aprendizado se você puser amor na vida do que faz, para fazer os outros felizes. A sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de evolução. Em tudo aquilo que você faça, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará a vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a seguir. Ninguém procura ninguém para adquirir condenação ou atitude. Sempre que alguém se queixa de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Deus nosso Pai, agradecendo que já morreu muitas vezes, Pai, pedindo a proteção, a paz, a orientação, para que possamos superar as dificuldades do caminho. Agradecemos sempre o amparo e a proteção da espiritualidade amiga. Que a nossa prece da manhã se estenda para todos os lares, para todos os nossos irmãos, muitos irmãos hospitalizados, que a proteção amiga dos benfeitores, trabalhadores do bem, seja para todos nós. Pedimos a espiritualidade amiga que ampare e proteja todos os nossos irmãos da caminhada, onde haja dificuldades, aflição, desânimo, que a nossa prece de hoje seja sempre positivo, bálsamo para os nossos irmãos, e que possamos assim superar a dificuldade do caminho, através do esforço, da boa vontade e do empenho. Jesus é o nosso médico e médico das nossas almas. Agradecemos assim, e iniciamos o nosso estudo da manhã. E assim é. Vamos passar para o nosso evangelho. É o nosso estudo da manhã. Bom dia a todos. Bom dia. Então, quem vai ter essa oportunidade de estudar,
de procurar aprender um pouco as lições do Evangelho, que muitas vezes para nós se fazem tão difíceis, apesar de ser tão simples. Quando Jesus vem, na segunda revelação, está conosco pessoalmente, ele faz um resumo dos 10 mandamentos, justamente para simplificar, para mostrar de forma mais direta o caminho, porque nós já podíamos receber dessa forma as orientações. Então, de 10, Jesus resume em 2. Jesus coloca amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Não está simples? Gente, eram 10. São 2 apenas. Para quem não tem muita facilidade de memorizar, como é o meu caso, olha, 8 a menos para memorizar, olha que beleza. Eu não consigo falar os 10 mandamentos de verdade. Sempre falta algum, porque minha memória não é boa, nunca foi. Aí Jesus vem e simplifica. Resume para 2. Tá, viu? Consegui falar, eu estou lendo, memorizei esses 2. Mas aí começa o desafio. Porque a palavra-chave é amar. Amar a Deus, amar ao próximo. Amar. Amor resume toda a lei dos profetas. Simples, não é? Agora, vai viver isso no dia a dia. Especialmente numa fala de Jesus, onde ele coloca sobre o perdão. Perdoar os inimigos. Fazer o mal para aqueles que lhe perseguem e caluniam. Isso está dentro do resumo do amor que Jesus vem nos trazer. Amar, perdoar. Aí já começa a ficar um pouquinho complicado, porque não basta ter isso na memória. Não basta ter isso para repetir, muitas vezes na mente, memorizou, falou, quando precisamos ir para o órgão, que de forma metafórica é tido por nós como órgão do sentimento, né, do coração, daí se expandir em gestos, em atos, e será que complica? Eu acho que complica. Esse mês todo de julho, nós vamos falar sobre perdão, é profilaxia. Esse é o tema central do mês. E ao longo do mês, vamos rever, vamos ver, talvez pela primeira vez, vários nuances desse perdão como profilaxia. Hoje esse é o tema central. Bonita essa palavra, né? Perdão é profilaxia. Mas afinal, o que quer dizer isso? O que quer dizer profilaxia? O Naldo já chegou aqui, já fez um resumo para mim, já falou o que é. Está na ponta da língua. Na ponta da língua. Naldo falou logo, na ponta da língua. Walter deve saber muito bem também sobre profilaxia. Então, o perdão tem essa condição. Profilaxia é a parte da medicina que estabelece medidas preventivas para a preservação da saúde da população. Então, perdão é uma medida preventiva para se evitar adoecer. A Irene também entende bem disso, né? Na área de saúde. Acho que o Rogério também faz umas transcrições médicas aí, acho que também já ouviu essa palavra. A Joana também é bem voltada a essa área de saúde. Nesse caso, ficou fácil. Hoje nós vamos, para começar a tratar do tema, começar não pela experiência espírita sobre perdão, mas pela experiência da medicina mesmo. É um artigo chamado Perdoar é Preciso. E não é de nenhuma religião. É um artigo escrito por um grupo de psicólogos. Um grupo de psicólogos que escreve esse artigo falando sobre a necessidade de perdoar. Isso parece um tema médico? Isso parece um tema lá para os consultórios de psicologia? A gente vai começar falando por aí. Hoje vocês vão me desculpar, mas
Como eu falei que minha memória não é boa, tem alguns escritos. Isso aqui já é início desse artigo. Desde muito cedo aprendemos que perdoar faz parte da vida. Mas qual é o poder que esse ato tem de nos transformar e contribuir, inclusive, para a nossa saúde? Essa é a indagação inicial. Especialistas dizem que o perdão e tudo que está relacionado a ele, como a empatia e uma forma mais conciliatória de diálogo, podem afetar diretamente o nosso bem-estar. Palavras que também aparecem muito na moda. Perdão, empatia, então, a gente ouve muito e provavelmente fala muito também sobre empatia. Sobre essa necessidade de colocar-se no lugar do outro. Só que nós cometemos assim, um deslizezinho. Nós nos colocamos muitas vezes no lugar do outro, mas na condição que nós temos. A dificuldade maior é colocar-se no lugar do outro, imaginando ou tentando aproximar ao máximo a condição que o outro tem e não a minha condição. Nesse exercício que a gente vem tentando fazer muitas vezes, precisamos saber que ele pode afetar diretamente o nosso bem-estar, a nossa saúde. Susana Alvesuno, psicóloga que assina esse artigo. Num trechinho ela fala: perdoar é abrir mão do direito de sentir aquela mágoa. Olha bem, cadê a Rosa para falar da mágoazinha de estimação dela? Quando somos ofendidos, magoados ou agredidos injustamente, nos sentimos no direito de nutrir a raiva, guardar aquele ressentimento. Então, perdoar é abrir mão desse direito que a gente acha que tem de sentir mágoa. Ah, mas ele me magoou, ele me caluniou, está me perseguindo. Então, é justo que eu me sinta magoada, é justo que eu nutra esse sentimento. Então, pela psicologia, ela coloca que abrir mão desse direito é o perdoar. E quando nós estamos nesse movimento ali e voltamos aos ensinos de Jesus sobre perdoar, ajudar aquele que nos magoou, que nos caluniou, que nos persegue, é de verdade um grande desafio para o estágio que nós estamos. Mas como diz o artigo, perdoar é preciso. Para o bem do outro? Não necessariamente. Mas para o nosso bem. Perdoar é preciso para o nosso bem. Perdoar é deixar para trás. É uma outra frase que ela coloca nesse artigo. Perdoar é deixar para trás. Mas como deixar para trás? Esquecer? Não. Esquecer é quando se está com uma dificuldade de memória. Esquecer é da memória. Esse deixar para trás, como é esse caminho de deixar essa mágoa para trás, esse ressentimento para trás? Abrir mão desse direito que a gente acha que tem de estar magoado. A gente fala, não, é legítimo, eu sofri esse agravo, eu sofri aquela ofensa, algo de muito horrível me aconteceu, eu tenho direito, é justo. Então, são movimentos internos que nós vamos fazendo ao longo desse processo de compreender para perdoar. Aí ela fala do dicionário, que se a gente abrir um dicionário físico, ou na aba de pesquisa também, na internet, a gente vai achar palavras, expressões que vão ser próximas daquilo ali. Remissão de uma culpa, dívida ou pena, ou desobrigação do cumprimento de um dever. No dicionário, sinônimo seria por aí, por essas expressões. Mas ela coloca nesse artigo que perdoar é deixar para trás. Então, saindo um pouco do sentido do dicionário. Ela fala que esse tema é recorrente no consultório de psicologia, onde a dificuldade de perdoar se mostrava presente em assuntos familiares, amorosos, de amizade e profissionais. Então, essa dificuldade de perdoar, ela permeia onde estão os nossos relacionamentos. Na família, na amizade, no ambiente de trabalho, nos grupos religiosos também. Porque nós estamos em toda parte e levamos
a nossa condição para toda parte, todas as relações que nós formamos. Então, ela fala que esse assunto era recorrente. É interessante a forma como os pacientes relatavam. Muitos pacientes relatavam que, ao lembrar de determinados assuntos, sentiam uma dor no coração. Na nossa cultura ocidental, esse é o órgão símbolo das emoções. A gente relaciona dentro do coração, são as emoções. E ela começou a se perguntar, começou a se indagar. Mas e se essa relação fosse mais do que metafórica? Se essa dor no coração não fosse apenas uma forma diferente de falar, de uma expressão, fosse de verdade, não fosse uma metáfora, fosse de verdade, se o coração doesse de verdade, e se essa dor no coração prejudicasse a saúde de verdade. A partir desse questionamento é que ela começa a fazer uma pesquisa. Nos anos 2016 e 2018, essa psicóloga estudou 130 pacientes. Ela parte para a pesquisa. Metade saudável, metade já tinha sofrido um infarto do miocárdio. Para analisar seus perfis, a disposição para o perdão e a relação com a espiritualidade. Então, esse grupo de amostragem que ela tirou para a pesquisa, diferentes, alguns que já tinham sofrido infarto, outros saudáveis, e como eles lidavam mesmo com essas relações e com a espiritualidade. O resultado mostrou que sua intuição a colocara no caminho certo. Quem tinha mais dificuldade para perdoar apresentava um histórico de problemas cardiovasculares. Então, aquela dor no coração que muitos pacientes relatavam no consultório não era uma metáfora. Podia estar doendo de verdade, fisicamente. O estudo apresentado este ano no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo também apontou que 31% dos que já tinham infartado confessavam uma perda significativa de fé. Entre os que não apresentavam problema de coração, o índice foi de apenas 9%. Então, dos infartados que já tinham tido problema de coração, tinha essa relação com alguma mágoa, com alguma dor, com alguma decepção. Tinha essa relação num percentual bem maior do que aqueles que lidavam melhor com a espiritualidade, com a fé, que necessariamente não está ligada a nenhuma religião. Fé e espiritualidade não é privilégio de nenhuma religião. As pessoas não professam nenhuma religião e mantém uma fé, uma espiritualidade invejáveis até por muitos de nós religiosos. Então, o foco não foi a questão do tema do nome religião, mas fé e espiritualidade. Eu achei muito interessante, por isso eu resolvi começar o mês falando dessa parte física mesmo. No Evangelho nós não temos cuidar do corpo e cuidar do espírito. Não tem como fazer essa separação. Uma hora do corpo, não tem como. Nós separamos de uma forma de nos auxiliar na trajetória, mas é o tempo todo. É aquela frase bem conhecida, sobre a mente sã e o corpo são. Lembranças ruins provocam estresse e isso prejudica nosso corpo. Ruminar os acontecimentos antigos faz com que eles se tornem presentes. E todas as vezes que você relembra, sente tudo de novo. Então imagina, bombardeando o coração várias vezes, todas as vezes que nós voltamos àquela lembrança ruim, aquele momento ruim no qual sofremos esse abalo. Toda a gente volta lá, sente tudo de novo, bombardeia o corpo com vários dardos aí bem venenosos, bem prejudiciais. O efeito prolongado disso vai bombardeando o organismo com substâncias que podem prejudicar a saúde ao longo do tempo. Então, olha esse movimento. Por que Jesus, o médico dos médicos, nos recomendou perdoar os nossos inimigos? Fazer o bem por aqueles que nos perseguem e caluniam. Por saber que isso seria saudável para nós. E agora vem a psicologia, vem as ciências, reforçando esse ensino aí de Jesus. Um outro psicólogo, o Dr. Pedro Grazioli,
ele é médico, ele diz: observo no consultório que muitas das queixas que geram suspeitas de doenças cardiológicas são de cunho puramente psicológico. Então nós ficamos ruminando, né? Ruminar é aquele movimento, né, do animal que come, vai ruminando, mastigando aquilo, né? Até a gente fica fazendo isso, só que não na boca, né? Mas na mente. E com isso vai contaminando as emoções e vai bombardeando todo o corpo com essa condição aí. E o Dr. Pedro Grazioli, ele é médico e coordenador do Centro Diagnóstico de Cardiologia Não Invasiva do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É muito legal essa pesquisa. Os efeitos a longo prazo que mágoas e sentimentos negativos podem causar na nossa saúde mostram que a relação entre o nosso estado mental e físico é muitas vezes direta. Existem reações autonômicas que independem da nossa vontade. A situação de estresse agudo, como um assalto ou uma discussão, em que a pressão arterial se eleva, a frequência cardíaca aumenta e pode ocorrer palidez e sudorância. Então, essas reações, né, a gente não controla. A gente sofre um agravo, só uma emoção muito forte e negativa, a pressão, né, como é que faz a pressão? Vai lá nas alturas. E a gente não consegue controlar isso, porque acontece fisicamente, a gente não tem controle disso. Imagina isso repetidas vezes. Essas composições, elementos bombardeando o organismo ali. E quando ele fala, é uma discussão, essa aumento da frequência cardíaca, e aí aquela palidez, a sudorese, aquele mal-estar recorrente da pressão. Às vezes uma dor de cabeça, as pessoas relatam que tiveram uma discussão, e sai daquela discussão engasgado. Às vezes engasgado porque não falou tudo de ofensivo que gostaria de ter falado, talvez não podendo. Para ser um chefe, por exemplo, a gente depende daquele emprego. É o famoso, né, engolir vários sapos. Então tem umas situações em que a gente não consegue fazer esse movimento e aí a gente quase que implode mesmo, porque joga todas essas toxinas, todos esses pensamentos, as emoções para o próprio organismo. Isso tudo é um movimento que nas nossas relações diárias estamos sujeitos. O doutor reforça também que, embora o perfil psicológico possa ser um fator de risco independente, causas mais clássicas para esse tipo de problema de saúde, como hipertensão, diabetes, colesterol elevado e tabagismo, entre outras, também podem estar conectadas a algum transtorno emocional. Então, olha só esse conjunto todo. Porque algumas daquelas ações ali nós temos um controle talvez menos difícil. Algumas viciações, alguns vícios nós vamos adquirir, nós podemos, com a autoeducação, modificar. Especialmente o que vier, né, de fora para dentro. A nossa dificuldade maior é quando aquilo internamente nos afeta de fato, nós bombardeamos o próprio organismo e às vezes nós não falamos onde gostaríamos de falar. Então as cobras e lagartos todos, mas aí vamos no familiar, vamos na pessoa mais próxima. Lembra aquela historinha? História para a raiva? Que começa a desencadear um processo de raiva a partir de uma briga no trabalho, que a pessoa recebe uma reprimenda no trabalho, não pode responder ao chefe, porque perdeu o emprego, guarda aquela raiva, vai para a rua, chuta o cachorro que morde uma pessoa, faz todo um ciclo de raiva aí, e essa raiva só vai parar quando ele chega em casa, ele tenta passar essa cólera toda para a mãe dele, e a mãe dele amorosamente o compreende, o acolhe e faz cessar aquele ciclo de raiva ali. Mas até que isso acontecesse, olha quantas provocações, olha quantos estados mórbidos ele próprio passou e fez outras pessoas passarem também. Tem até um pobre cachorrinho que tinha nada a ver com a história, foi chutado e acabou mordendo como defesa, né? O cachorro foi uma defesa, mas não é o que deveria acontecer entre nós, os humanos. Ele ainda fala: observo no consultório que muda. Entendemos então que, inclusive para a nossa saúde, perdoar é preciso. Para a saúde.
Mas não é tarefa fácil. Ainda bem que ele falou isso, gente. Porque poderia parecer, né, que tem uma forma secreta, um pozinho mágico, um pó de pirim-pim-pim, e resolveria isso. Não é tarefa fácil. E Jesus sabia disso, tanto que nos advertiu que no mundo teríamos tribulações, no mundo teríamos dores, né, desafios, e desafios diários. Os desafios são diários porque nós estamos num processo de evolução. Nós não temos como evoluir sem sermos desafiados, sem termos alguns empecilhos, alguns obstáculos a ultrapassar. É isso que vai forjando aí o nosso caráter e a nossa evolução. Ainda bem que ele falou que não é tarefa fácil. Afinal, libertar-se de ressentimentos, injustiças, mágoas e conseguir abrir caminho para um diálogo honesto e conciliatório com o outro são demandas emocionais altas. Demandas emocionais altas. Não estamos falando de nada simples, nada fácil, pelo processo de evolução que nós estamos passando. É desafiador. Como exercitar então a nobre arte do perdão? Olha bem. Uma arte, né? É uma arte, e é uma arte nobre. Como exercitar? Alguém já tem a resposta aí? Se tiver, já bota aí no papel, já faz uma fórmula, já bota ali uma consultoria, porque eu acho que vai bombar. Acho que vai ter muita gente querendo essa resposta aí. Será que o próximo slide vai trazer a resposta? Certinho? Porque eu não sei se estão lembrados, mas eu comecei falando dessa fórmula trazida por Jesus, simplificada por ele. Não tem a resposta não. Agora, saindo do artigo desses psicólogos, vamos para o Evangelho, porque Pedro também trazia essa dúvida. É uma passagem bastante conhecida. 70 vezes 7. Tá minha conta, ó. 70 vezes 7, gente. Quanto é que dá? Não dá muito não. 499. Isso tudo? Está sendo 90, não aumenta mais não, Dori. É isso? Então, aí, pronto, fez a conta. Por que será que ali nesse slide não tem a resposta, gente? Vamos pensar que esse resultado aí seja para cada ofensa, seja para cada mágoa, seja para... Olha, se a gente tentar... Vamos marcar com aqueles pauzinhos, né? Consegui. Vai marcando, a cada 4, a cada 5 você fecha assim, para ficar mais fácil de contar. Vai fazendo assim. Será que a gente vai conseguir ter essa persistência toda? Vai ser o Elidio. Em algumas anotações dizem que é 70 vezes 7 por dia. E por Não dia? é durante a tua vida toda, não. Você vai pesquisar, você encontra isso. Jesus tinha dito que é 70 vezes 7 por dia. Por dia? Então já viu. Por infinito. É. E outros dizem que o 7, para não escrever muito, o 7 é representado no número quase infinito. De verdade vai ser por aí, infinito, infinitamente. Por quê? Até nós chegarmos naquela condição de não precisarmos perdoar, olha que maravilha. Não preciso perdoar porque não me ofendi. Eu compreendi o estágio que o outro estava. Eu compreendi que ele fez o melhor que ele podia fazer naquele momento ali, então eu não me magoei. Então se eu não me magoei, não preciso nem perdoar, não tomar nada. Então, para passar para o Evangelho, está lá no capítulo 10 e tem 14. Esse mês aí nós vamos voltar com mais detalhes nesse item, tá? Hoje ainda não. Esse diálogo. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigo mesmo de vosso amor. Está aí, né? Essa pergunta quem fez a Jesus foi Pedro. Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Isso aí. Porque
né? Perdoava 7 vezes, estava quites. Acho que estava menos difícil, não é? Menos difícil, porque de perdoar a primeira vez, perdoar uma pessoa, uma ofensa, uma situação, já é desafiador. Por dia até que é moda, né? Mas 70 vezes. Mas tem uma outra interpretação que diz que é 70 vezes 7 cada ofensa. Então, num dia a gente pode ter tido várias ofensas lá, gente, magoadinho, né? Às vezes a gente é tão magoável, nem sei se tem essa palavra. A gente se magoa com tanta facilidade, esse magoável é o famoso melindre. Que o melindre, eu gosto muito daquela página, que é O Filho do Orgulho, é o nome da página. Não estou lembrada agora qual é o livro, se o Laurinho lembrar, me fala. É um livro de capa verde. O Filho do Orgulho é justamente o melindre, que ele vem falando, né, nas nossas relações. Não tem como, gente, evitar se relacionar. Então, essa página, eu vou até mostrar o livro aqui, que é o meu livro de cabeceira. Interessante, quando a gente começa a estudar um tema, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, Francisco do Espírito Santo Neto é o médium. Nós estudamos lá com o Júlio esse livro na época, e eu peguei para reler. Ele é o meu livro de cabeceira. E na semana passada, a página que caiu foi justamente essa aí. E como eu já estava estudando o tema, nossa, encaixa direitinho com o tema que a gente vai estudar. Estudar é bom por conta disso, porque abre, né, um leque de coisas que a gente passa a enxergar, coisas que a gente não via, mas a partir do estudo, a partir da reflexão, começam a surgir para nós. Então, essa página está nesse livro Renovando Atitudes, do Hamed. É um livro lindo mesmo, não só por fora, mas as lições são fantásticas. Aí eu vou socializar com vocês essa lição do Hamed. Velhas recordações, velhas doenças. É exatamente o que os psicólogos estavam dizendo. Toda vez que voltamos àquela recordação infeliz, sentimos tudo de novo e vamos deixando de ser saudáveis. Então ele fala assim, trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo. Por isso é que é difícil, tá, gente? Não está nada na superfície. Quem se senta para ouvir uma palestra espírita, quem abre um livro da sua religião, não está falando de superfície. Está tentando ali um aprofundamento. É aí que vamos encontrar todos esses clichês que nós viemos aí, através dos séculos, alimentando, acalentando. Lá no inconsciente profundo, lembra? Lá a parte do iceberg, a pontinha do iceberg que aparece, mínima, esse inconsciente profundo é aquela parte de baixo. Está lá abaixo do iceberg, que é gigantesca. Resultado de velhas recordações das nossas danosas herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências do passado distante. Essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os fardos da culpa e da vergonha. Por isso que não é fácil, que não nos deixam sair desse estado de coisa da mágoa. E aí vem dois elementos, culpa e vergonha. Por que muitas vezes sofremos obsessões? Sofremos a influência daqueles espíritos que se julgam nossos inimigos ou inimigos da causa que nós professamos, e eles vêm fazendo um processo de obsessão. Mas justamente lá nesse nosso inconsciente encontra lá uma culpa. Esse sentimento de culpa que a gente não tem nem ainda noção de que ele está nutrindo, mas ele está agindo em nós e nos nossos atos, nossos pensamentos principalmente, e esses espíritos desencarnados pegam essa brecha que nós damos na aproximação do convite feito daqui para lá e começam os processos de obsessão. Porque lá no inconsciente nós trazemos essa culpa, trazemos essa vergonha. E aí, graças a Deus, temos o véu do esquecimento.
está lá no inconsciente profundo, essa culpa, essa vergonha, que pode ser acessada em alguns momentos, e imaginemos se estivesse aqui na superfície. Se nós nos lembrássemos de tudo que nós já fizemos para o nosso irmão e outras experiências, ou que os nossos irmãos já nos fizeram, seria ainda mais difícil. Já não é fácil, mas seria ainda mais difícil. Essa é a parte onde a psicologia, a ciência para e o espiritismo avança. Nós vimos nos conceitos, que eu li anteriormente da pesquisa dos médicos e dos psicólogos, que encontra certinho com o que a doutrina espírita nos traz. Então, a ciência comprovando as verdades que o espiritismo já trouxe. Tem uma palestra do Haroldo Dutra, que agora ele pega e ele fala que nós trazemos uma brasa. É só soprar. Nós trazemos uma brasa. Olha que imagem. O Lauro está trazendo aqui, que a Haroldo Dutra pôs na palestra. Nós trazemos uma brasa, é só soprar. São chamados gatilhos, né? Esse sopro aí é aquele gatilho que vai lá na brasinha que nós trazemos e incendeia. Por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Nós não nos recordamos, esquecemos, e também precisamos nos perdoar. E aquela vergonha que está ali é a falta do auto-perdão. Então ficamos envergonhados da maneira como nós já agimos, não nos perdoamos, e essa brasinha fica lá. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio do trabalho ininterrupto, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. A gente fica disfarçando, Disfarçando, não paramos, arrumamos 1000 coisas para fazer, às vezes até de trabalho mesmo, às vezes 1000 coisas para ocupar todo o tempo, ocupar toda a mente e não deixar aquele espaço para o autoconhecimento. Isso tudo é temporário, não tem como. Em algum momento nós vamos precisar encontrar assim com a nossa realidade profunda. E não tem como fugir da dor para transpor esse momento aí. Então, tudo é disfarce que a gente vai usando, são as máscaras, São medidas temporárias. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Muitas moléstias antes consideradas como orgânicas estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. Viu a fala dos psicólogos? A primeira parte, a fala dos psicólogos, encontra realmente com essa fala do Espírito Ramédio nesse livro. As doenças psicossomáticas, a origem de várias doenças. Então, quando a gente fala, não, está com uma cólica intestinal, que está com uma úlcera gástrica, a gente pensa ingenuamente que estamos falando do corpo físico. Aí, falar do corpo físico parece que é mais simples. Mas e a origem? O que andou corroendo, o que está desarmonizando o nosso organismo? Raramente é a ingestão de algo de fora para dentro, Raramente é aquelas mãos não lavadas, lembra do Evangelho também? Que Jesus fala, que o mal não é comer sem lavar a mão. O mal é o que sai da boca, porque da boca sai do que está cheio do coração. Então esse é o mal. Não tem nada a ver de não termos a higiene. Cada dia mais a gente precisa ter higiene das mãos. Há quanto tempo que os médicos falam isso e que os órgãos de saúde falam também? Que muitas infecções hospitalares poderiam ser minimizadas, nem existirem, se houvesse, se os médicos lavassem, todos aqueles que lidam, lavassem corretamente as mãos. Aí depois, na época da pandemia, como isso virou assim, nossa, a gente estava até com um toque de tanto lavar a mão, então a gente machucando as mãos de tanto lavar, porque nós estamos chegados ao exagero, Equilíbrio não é exatamente uma característica que nós já tenhamos assim com facilidade. Então, é claro que a higiene física é
dos psicólogos e do médico que eu trouxe antes. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. Dessa forma, compreenderás que a gravidade e a duração dos teus sintomas de prostração e abatimento orgânico são diretamente proporcionais à persistência em manteres abertas tuas velhas chagas do passado. Em algum momento nós vamos compreender isso aí. Essas recordações doentias do ódio, da vingança, da mágoa, elas é que vão bombardeando aí o nosso organismo, exatamente como o médico e a psicóloga falaram aqui no início. Então, orientações não nos faltam, vem de todos os lados. Se não há por parte de alguns ainda essa proximidade com nenhum segmento religioso, com espiritualidade, e só confia na ciência, olha a ciência falando exatamente o que Jesus falou. A ciência falando, então chega para todos, o auxílio, a orientação chega para todos. Agora, essa nossa persistência em mantermos abertas as velhas chagas do passado, gente, nós não fazemos isso assim de pensado mesmo não. É porque nós ainda não nos conhecemos, vamos disfarçando, vamos nos envolvendo materialmente com um movimento de fuga tamanho, que nós adiamos muito esse encontro com o nosso interior, esse encontro com a nossa realidade. E, enquanto isso, as feridas vão aumentando aí. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhe maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Viu? Começam lá, as questões da alma, tendências morais da alma, que fazem esse movimento. A Bárbara, na terça-feira, explicou muito direitinho isso. Como essas questões emocionais modificam, né? O pessoal tomou um vinho caro, era um vinho, um licor caro, né? Achando que era um veneno, e começou, o povo que fez aquilo começou a passar mal. Né? E parece que o médico ganhou um licor caro, uma bebida cara assim, esqueceu na charrete, no transporte que ele usava, e esqueceu. E as pessoas que pegaram a charrete depois, os funcionários lá, não era deles, né, gente? Pegou e tomou lá uma bebida maravilhosa, difícil de se conseguir, que ele tinha esquecido lá na charrete. Só que ele não queria perder, então ele mandou avisar. Legal quando esquece uma coisa no ônibus e liga para a empresa, para a garagem: olha, esqueci um embrulho aí, guarda para mim, vou buscar. Só que ele, com medo de que bebesse, né, a bebida dele, ele falou que era um veneno. Olha, um veneno poderosíssimo. Só que aí, né, aquelas pessoas já tinham bebido aquela bebida maravilhosa e começaram a se sentir mal. É autossugestão também, né? Sem contar o fator espiritual que a Bárbara colocou muito bem. Alguns espíritos brincalhões se aproveitam também desses momentos aí. E alguns espíritos perseguidores fomentam ainda mais em nós essas mágoas que nós trazemos, esses sentimentos que nós trazemos. Nenhum espírito pode criar nada em nós, mas pode, descobrindo ali as nossas falhas, as brechas, e ampliá-las, e martelar, nos ajudar a martelar na mente tudo que nós gostaríamos de esquecer. Então, esquecer não é bem o caso, esquecer não é bem o caminho que a gente precisa tomar, mas resolver, né? Então tá ali, ó, pode perturbar o corpo. Portanto, as causas das doenças somos nós, sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. Olha o caminho aí. Cuidar é estar em harmonia. Tudo isso internamente. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Sedes indulgentes para com as faltas alheias, é a orientação de Jesus.
essa indulgência ali. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos, que tínhamos toda a razão. Ah, meu Deus do céu, perdão. Outros ficam repisando os erros e as faltas alheias. Mas, se quisermos saúde e paz, libertemos-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Então, essa questão de querer ter razão sempre, né? De estar sempre certo, de querer reformar o mundo a partir do nosso critério. Olha bem, reformar o mundo a partir do nosso critério. Porque aí eu acho que eu estou com a verdade, eu sou a certa sempre, e o outro vai ter que se submeter àquela verdade que eu considero que é a verdade universal. Complicadinho, nós somos, né? Eu acho que nós damos um trabalhinho aí. Eu acho que nós damos um certo trabalho. Então, graças a Deus, a espiritualidade que já passou pela fase que nós estamos passando agora, nos compreende, nos perdoa e nos ajuda. Graças a Deus, né? Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, também, não é esquecer, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Olha que beleza! Eu não sou perfeita, todos aqueles que comigo também não são perfeitos, eu erro, o outro erra, até bate aquele pagodinho, né, que todo mundo erra, todo mundo vai errar, e até nas canções populares essa verdade aparece. Tem um pagode que canta isso, todo mundo erra, todo mundo vai errar. Então essa compreensão é um caminho aí, para nós nos conhecermos e compreendermos o outro também. Por não estarmos momentaneamente, olha que maravilha, por hora, tá gente? Momentaneamente, em completo contato com a intimidade de nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Aí vem Jesus novamente. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Notaram que no Evangelho vem todas as ponderações que nós precisamos. Atirar a primeira pedra aquele que não errou, que nunca erra. Então todos nós estamos sujeitos a termos esses gestos de reflexão e ações adequadas. Olha o desafio: reconhecer, pedir perdão, desculpar-se e se esforçar para a gente que a gente da próxima vez. Porque também, né? Toda hora erra, pede desculpa, erra, pede toda hora, também já banalizou. Não é um movimento da boca para fora, é de modificação interna mesmo. E aí, terminando essa página, ele termina assim: das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Então, por isso, essas velhas doenças, velhas recordações. Quando isso parar de comandar a nossa vida, nós estaremos saudáveis, estaremos aí no comando das nossas vidas, das nossas existências. E para isso há aquele movimento indispensável do autoconhecimento. Parece repetido, né? Está repetindo. Lá na antiguidade, antes de Jesus, nós já recebemos essa orientação. Conhece-te a ti mesmo. E nós nos surpreendemos com atitudes porque nós não nos conhecemos. Não julgamos capazes de agir de certa forma e racionalmente nós sabemos que não é o adequado, que não é a forma correta de agir. Racionalmente. Mas aí vem toda a emoção, toda aquela nossa história, né, de séculos e séculos, de vidas e vidas, de experiências e experiências, e nos pega assim de roldão, e quando vemos, já falamos uma palavra que não gostaríamos de falar, já tomamos uma atitude que não gostaríamos mais de tomar, e aí, sem nos perdoarmos, nós não temos como dar um passo à frente. Como é que eu vou saber que eu já perdoei? Não é esquecendo. Quando eu volto àquela situação que me magoou e não sinto mais as palpitações,
não me dá uma ansiedade, não começa a suar, a pressão não sobe mais, eu já estou no caminho bem adequado para esse perdão aí. Eu não esqueci, a situação aconteceu, eu me lembro dela, mas eu já compreendi que o meu irmão agiu da melhor forma que ele conseguia agir naquele momento ali. E se fui eu que agi de forma conveniente, inadequada, eu preciso compreender que eu também agi da melhor forma que eu conseguia agir naquele momento. Na terça, a Bárbara também falou, né, que ela fala com as filhas dela a mesma coisa que eu falo com as minhas, que a mãe erra tentando acertar. E filho, gente, cobra dessa. Filho cobra bastante, fala cada coisa, não tem muito filtro para cobrar não, tá? Aí eu também falo, gente, com certeza eu cometi muitos erros na educação de vocês, mas podem ter certeza que minha intenção era acertar. Meu caminho era para que desse certo, para que tudo corresse bem para vocês. Claro que nesse caminho aí me atrapalhei muitas vezes. Claro que nesse caminho atropelei coisas que não deveria ter atropelado. É natural, porque sou imperfeita, às vezes aquele espírito que está na condição de meus filhos são mais evoluídos do que eu, inclusive, vão me compreender, me perdoar e ainda vão me ajudar a crescer. Essa relação, ela não é simples também não, gente. Mas não podemos esperar banalidades, porque nós estamos em franca transição planetária. Não é à toa que num sábado de manhã, num sol lindo desse, um dia lindo desse, ele está aqui sentado, me escutando ler. Eu estou fazendo, estou lendo. Estou socializando leituras que eu fiz. Primeiro para mim, porque está pertinho aqui do eu estou ouvindo, ainda estou ampliando aqui o microfone para eu escutar de verdade. E aí de tabela vocês ouvem também, que é o que está sendo feito. Não é à toa, de alguma forma nós já temos desejo de acertar mais do que errar. De alguma forma nós já estamos caminhando aí para esse autoconhecimento, auto-perdão e compreensão da atitude que o outro tomou em relação a mim. Esse livro eu recomendo, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, ditado ao médium Francisco do Espírito Santo Médio. É muito bonito. E concluindo, eu vou lá para uma lição que está nesse livro, Lindos Casos de Bezerra de Menezes, do Ramiro Gama, que é não perdoar. É muito interessante, o doutor Bezerra de Menezes, numa de suas experiências aqui na Terra, como político, ele tinha, né, os relacionamentos com outros políticos da época. Então, no livro das recordações das experiências de Bezerra de Menezes, vão aparecer muitos nomes de vultos que nós conhecemos da história mesmo. Nessa história aqui, a lição 106 é não perdoar. Ele vem contando assim, que Bezerra de Menezes já estava devotado à doutrina espírita, já ia estudando. Nós sabemos, né, que ele pegou assim, uma viagem de bonde no Livro dos Espíritos, leu toda aquela viagem e se identificou completamente com a doutrina espírita. Para ele, quando ele leu o Livro dos Espíritos, ele só relembrou. Ele já sabia de tudo aquilo, por isso ele leu avidamente e entendeu a doutrina. Ele já vinha, né, já devotado à doutrina espírita. Aí uma vez ele estava almoçando com o Quintino Bocaiúva, que era grande republicano, né, naquela época, e o assunto era o espiritismo. Porque o jornalista, naquela época, ele começou a se interessar também pelo espiritismo. Eles estavam conversando sobre isso, quando de repente entra um serviçal, né, um funcionário do Quintino Bocaiúva, e fala para a dona da casa. Leva ele até o interior da casa, esse serviçal, e leva de uma forma assim, bastante agressiva, bastante grave. Aí ele fala assim: doutor, o rapaz do acidente está aí com um policial, Quintino, que fora surpreendido no gabinete de trabalho com um tiro de raspão, que por pouco não atingiu a cabeça, estava indignado com o servidor e inadvertidamente fizeram o disparo. Eu já tinha bala perdida naquela época. Só que só passou pelo ombro. Só passou pelo ombro do Quintino Bocaiúva e ele estava indignado. Deu queixa, né? A polícia prendeu a pessoa que era um funcionário seu e levou para ele. Aí ele falou: manda eu entrar. Doutor, roga o moço, preso
em lágrimas: perdoe meu erro, sou pai de 2 filhos, compadeça-se, não tinha qualquer má intenção. Se o Senhor me processar, que será de mim? Sua desculpa me livrará. Prometo não mais brincar com as armas de fogo, mudarei de bairro, não incomodarei o Senhor. Então aparece até daquela parábola, né, do credor incompassivo, que vai ser estudada esse mês também aqui. Então ele promete, ele vê que ele agiu errado, não era pessoa de má índole, né, foi inadvertido e tudo. O notável político, cioso da própria tranquilidade, respondeu: de modo algum, mesmo que seu ato tenha sido de mera imprudência, não ficará sem punição. Percebendo que Bezerra se sentia mal, vendo-o assim colerizado, considerou a guisa, né, de pergunta, falou com Bezerra de Menezes: Bezerra, eu não perdoo, definitivamente não perdoo. Chamado nominalmente a questão, o amigo exclamou desapontado: ah, você não perdoa. Sentindo-se intimamente desaprovado, Quintino falou irritado: não perdoo o erro. E você acha que eu estou fora do meu direito? Lembra lá do direito amado que a gente acha que tem? Doutor Bezerra cruzou os braços com humildade e respondeu: meu amigo, você tem plenamente o direito de não perdoar, contanto que você não erre. Imagina essa resposta dada por Bezerra de Menezes. A observação penetrou Quintino como um raio. O grande político tomou um lenço, enxugou o suor que lhe caía em bagas, tornou a cor natural, olha o estado que ele ficou, suando, pálido, a pressão deve ter subido. Olha o coração sendo bombardeado aí. E após refletir alguns momentos, disse ao policial: solte o homem, o caso está liquidado. Voltou atrás. E para o moço, que mostrava profundo agradecimento: volte ao serviço hoje mesmo e ajude na copa. Em seguida, lançou um inteligente olhar para Bezerra e continuou a conversação do ponto onde haviam ficado. Olha bem, eles estavam conversando sobre espiritismo. Então, o tempo todo nós temos ocasião de exercitar essa compreensão, esse perdão. Você está diminuindo essa conta, né, dos 70 vezes 7 vezes. Então, perdão é profilaxia, perdoar é ficar mais saudável, é evitar que doenças mais graves nos cheguem. Então, ao longo do mês de julho, estaremos tendo oportunidade de refletir sobre várias nuances desse tema tão urgente e tão importante. Então, que fiquemos em paz.